Olá, meu nome é Alexandre Peruzzi e eu estou aqui para responder uma pergunta sobre: será que o Espírito Santo fala conosco? Será que Deus fala conosco? Como é que ele fala então? Porque uma pessoa veio falar, porque se Jesus falou a Paulo, o Espírito Santo também fala. Vocês acham que não fala mais, é? Pois bem, né? É porque esse pessoal está querendo justificar as profetadas ou coisa do tipo, né? Tristemente, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, né? Eu respondi. Ele fala sim, através da Bíblia, a completa revelação de Deus para nós. Nada que esteja fora da Bíblia tem valor para as questões espirituais. Ou será que não cremos que tudo o que precisamos para uma vida santa está na Bíblia? Pois bem, se cremos que tudo o que precisamos está na Bíblia, que toda a revelação de Deus para nós está na Bíblia e confiamos nela unicamente, então por que é que procuramos qualquer outro tipo de influência para nos guiar? Em 2 Pedro 1,3 diz: Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. E ainda outro rapaz, não conheço ele, mas comentou acertadamente que ele não fala de acordo com a mente carnal, pois para ser profeta tem que fazer parte da construção dos alicerces da igreja. O alicerce já foi dado, o fundamento já foi dado. Hoje são as paredes que são construídas e não mais os alicerces. Portanto, quem se diz profeta no sentido de falar uma nova revelação é mentiroso. Não tem mais dom de apóstolo e profeta. E ele complementa dizendo: Deus é perfeito. Verdade. E ele é um Deus de ordem. A ordem é bem clara. A ordem de que agora já não existe mais isso. Por quê? Já foi explicado. Tudo que precisávamos ter já foi dado. E eu acrescento agora que Paulo foi quem recebeu a última revelação sobre o mistério da igreja. E isso completou as revelações. Não há mais nada que precise ser revelado. Tudo o que precisamos está na Bíblia, na palavra de Deus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Aqui Paulo está fazendo um contraste quando ele era perseguidor e agora ele é perseguido. Quando ele foi perseguidor, Cristo mostrou que a igreja é corpo dele, pela afirmação de que Paulo perseguia ao próprio Cristo quando ele estava perseguindo só os cristãos, mas era o próprio Cristo. Sendo assim, entendemos que ele não está dizendo que faltou algo para ser completo no sacrifício da cruz, mas que Cristo ainda sofre, pois quando um só membro do corpo padece, todos os membros padecem com ele. Então, quanto mais a cabeça nos céus, que é Cristo. Se nós sofremos, quanto mais o próprio Cristo. E Paulo continua: da qual, igreja, né, eu estou sendo feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir, para completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, 24 a 26. Duas informações essenciais são descritas aqui. Primeiro, a última coisa a ser revelada, ou seja, a última novidade de Deus aos homens, é a igreja, o corpo de Cristo. E isso foi entregue através do apóstolo Paulo e registrado nas Escrituras. E segundo, a igreja não é Israel, pois a igreja era um mistério escondido dos profetas do Antigo Testamento. Então me diga como é que ela vai ser Israel se era um mistério até para aquele pessoal. E é também um mistério para o pessoal dos evangelhos. Foi um mistério para eles. Mesmo quando eles estavam com Cristo, não era o suficiente para conhecer a igreja. Somente quando Cristo ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo é que a igreja foi formada. Somente aí. Nenhum outro momento antes ou depois. Atos 2 foi o momento. E dessa forma, entendendo que Israel e a igreja são povos completamente distintos, deixaremos de nos apoiar no Antigo Testamento para procurar doutrinas. Podemos encontrar e vamos encontrar muitos princípios, muitas coisas, alegorias e tudo, mas doutrinas só encontramos nas epístolas dadas à igreja. Ou seja, as profecias já não são necessárias, profecias quando falam de falar do futuro, a não ser que entendamos que o sentido de profecia é muito maior do que normalmente se pensa. Profecia não é somente falar do futuro, mas falar da parte de Deus. Por isso, que ninguém nos engane fingindo ser o próprio Deus falando, pois isso é sim fingimento e mentira da pior espécie. E pior, pode ser a incorporação de um espírito satânico. Então, porque jamais será uma nova revelação, porque a Bíblia já deixou claro que não é. A palavra de Deus deixa claro que devemos julgar aquele que profetiza.
Então, essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem que é um alerta para todos nós, que vai ser um alívio para muitas pessoas, outras pessoas não vão gostar dessa mensagem, mas é um alívio para muitos ter certeza, na base da Escritura, saber que não existe mais isso. De que já acabou isso aí e de que não precisa ter medo dessas pessoas que se dizem o próprio Deus falando. Isso é uma mentira. Então, muitas pessoas não vão gostar, mas no fim das contas essa é a verdade. A palavra de Deus, que é a verdade, ela ou te salva ou te julga, né? É uma dessas duas coisas. Você que decide nesse caso, né? Então, decida. Decida por acreditar na palavra de Deus e decida por confiar nela, não em homens, certo?